Olá pessoal, tudo bom? Ótimo! Bem-vindos ao canal Falas do Henrique, que sou eu. E como vocês já sabem, aqui no nosso canal a gente fala sobre exemplos edificantes, sobre pessoas que deixaram sua marca na história e sobre acontecimentos que, com o passar do tempo, acabaram se tornando importantes. Então vamos lá. Continuando o livro Bezerra de Menezes, O Médico dos Pobres, do Francisco Aquarone, é assim. Bom, no fim de 1856, o Bezerra de Menezes finalmente terminou o curso de medicina dele. Então, com 25 anos, com um diploma embaixo do braço e um anelão no indicador direito, finalmente o jovem médico estava preparado para deixar as lutas dos estudos, das lutas escolares dele, e para começar a enfrentar as lutas que o mundo ia oferecer para ele. E aí o que acontece? O primeiro ímpeto que ele teve foi do quê? De montar um consultório. Todo médico pensa nisso. Mas como montar um consultório se ele não tinha dinheiro para nada? O que ele fez? Combinou com um amigo dele, um colega de turma, e aí, como esse amigo era mais abastado, tinha mais condições financeiras que ele, os dois montaram um consultório, uma salinha no centro comercial da cidade. Mas o começo foi desanimador para os dois. Por quê? Porque eles ficaram meses com pouquíssimos clientes e as consultas eram quase zero. Mas, se para um era totalmente desanimador, para o amigo, para o Bezerra a coisa não era tanto assim não. Por quê? Porque enquanto no consultório minguavam os clientes, na porta da casa do Bezerra, a coisa não funcionava assim não. Por quê? Porque como ele sempre foi estudioso, e ele sempre teve os seus diagnósticos, né? Sempre os diagnósticos dele se mostraram intuitivos, ou seja, ele tinha intuição, diziam até que ele tinha mesmo a arte de curar. Então o que aconteceu? Ele começou a atender uns amigos dele, depois ele começou a atender gente mais próxima, depois ele começou a atender a gente mais próxima, um vizinho, outro, né? Assim mais conhecido, e depois começaram a vir pessoas do bairro para ser atendida por ele, né? Porque foi se espalhando a história, e aí em pouco tempo tinha várias histórias já no bairro de pessoas que diziam que tinham sido curadas pelo seu Dr. Bezerra. Mas com essa clientela toda, apesar disso, os amigos do Bezerra não invejavam ele não. Por quê? Porque quanto mais crescia a clientela dele, o dinheiro não aparecia. Por quê? Porque os clientes do Bezerra eram pessoas pobres, desvalidas e até miseráveis, que vinham à porta para ele atender. E aí o que acontecia? Ninguém pagava nada. E quando ele atendia, ao ver a situação da pessoa, ele também nunca falou de dinheiro para essas pessoas. Então, por essa razão, por ele ter muito serviço e pouco dinheiro, os amigos dele não invejavam ele não. Bom, passou algum tempo, e aí um amigo do Bezerra, que era médico militar-chefe do Corpo de Saúde do Exército, decidiu chamar o Bezerra para trabalhar no Hospital Central junto com ele, como médico militar. E por que isso? Porque no mesmo ano que o Bezerra se formou na faculdade, o governo imperial decretou uma reforma no Corpo de Saúde do Exército. E aí nomeou para a chefia desse Corpo de Saúde o ex-mestre do Bezerra de Menezes. Esse convidou ele para trabalhar. Então, assim o Bezerra de Menezes se tornou cirurgião-tenente do Exército. E predestinado e incansável, ele viu o campo de ação dele se expandir, só de clínico para cirurgião também. E a dedicação dele foi tanta que logo, inclusive no ano seguinte mesmo, que ele entrou para trabalhar no hospital, ele já era recebido como sócio efetivo da Academia Nacional de Medicina. Não era pouca coisa não, hein? Mas isso não deixava ele envaidecido. Ele gostava sim, era uma satisfação para ele, o sucesso que ele tinha na cirurgia, mas ele continuava sentindo a necessidade de continuar atendendo os desvalidos lá que chegavam na porta dele. E que não paravam, muito pelo contrário, cada dia só aumentava mais. E aumentava tanto que aí começou até a extravasar os limites do próprio bairro.
Ou seja, já estava vindo gente de longe para ser consultado com o seu Dr. Bezerra. Porém, a coisa continuava da mesma forma. Quem vinham eram os pobres e desvalidos. E aí, nessa época, então, foi que ele ganhou o complemento para o nome dele, como médico dos pobres. Que, segundo confissão do próprio Bezerra, esse foi o título mais glorioso que ele ganhou na vida. Então, passou-se mais um tempo e como a fama dos clientes dele ia aumentando, ele trabalhando no hospital do Exército, o consultório dele começou a ficar mais movimentado. E aí no consultório dele, os clientes iam e pagavam. Eram clientes mais abastados, né? Até ricos, inclusive. E aí em pouco tempo, ele e o colega dele já conseguiam uma renda, né? Conseguiam somas satisfatórias, que agradavam os dois. Apesar de agradar os dois, para o jovem médico, Bezerra, ele mesmo não chegava a aproveitar muita coisa. Por quê? Porque ele gastava tudo que ele ganhava no consultório, lá no centro comercial, ele gastava com os desvalidos que iam à porta da casa dele. E gastava como? Com remédios, com roupas ou com ajuda financeira. Bastava alguém apontar a mão para ele que ele ajudava. Isso até me faz lembrar lá do primeiro capítulo, né, do primeiro vídeo, vocês devem lembrar o pai dele, né, o Coronel Bezerra, que também tinha muito a ver com isso. Vamos ver, né, como diz, as coisas sempre se repetem. E aí, essa correria, atendendo um, atendendo o outro, um dia, um amigo dele falou para ele, mas Bezerra, você não gosta de música? Ele falou assim, gosto, é o meu maior encanto. O colega falou, então, por que você não visita as apresentações que sempre tem pela cidade? Aí ele virou para o colega dele e falou assim, eu não posso. Os meus doentes não me dão tempo. E um médico não tem o direito de terminar uma refeição ou de escolher a hora quando um aflito vai bater à sua porta. Mas isso, em contrapartida, me traz uma grande vantagem, de ouvir as harmonias do coração. E essa, com certeza, é a música mais linda que existe no mundo. Então é isso aí, pessoal. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica aí no joinha para ficar sabendo, tá bom? Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Lembrando, hein? Sempre aproveite as coisas boas que possam melhorar a sua vida. Tudo de bom e muita luz!